As crianças índigo. Chegaram as novas crianças pais. Se tem filhos pequenos, este livro é para vós. Autores Lica e Religião Tober. Capítulo 2. O que é que você pode fazer? À medida que lê as opiniões expressas neste capítulo, queremos que tenha presente que os autores, colaboradores, não se conhecem. Contudo, notará que há um consenso de opinião entre eles, como se eles se conhecessem realmente. Sabemos que, quando se reúnem respostas vindas de várias origens, isso normalmente reflete uma experiência humana comum, que produz soluções válidas. Vamos discutir agora o que pode fazer com as crianças índigo, sob uma perspectiva de comportamento e sob o ponto de vista dos pais. Embora as experiências e os conselhos variem um pouco entre si, você irá encontrar grandes semelhanças. Antes, porém, quero partilhar consigo algo que deve saber. Este capítulo está cheio de bons conselhos e experiências práticas, de peritos, professores e pais, os quais dão soluções para o que é atualmente chamado o novo quebra-cabeças de como criar os nossos filhos. No entanto, apesar disto, há pessoas que nos dizem que deveríamos saltar este capítulo ou, quem sabe, o livro todo. Dizem-nos que, atualmente, não há nada que nós, os pais, possamos fazer para mudar as nossas crianças. Por exemplo, a escritora Judith Harris, no seu livro Nurture Assumption, argumenta que os pais não têm um efeito a longo prazo no desenvolvimento da personalidade dos seus filhos. Judith Harris acredita que o meio ambiente fora do lar, juntamente com uma predisposição genética, tem mais influência na vida da criança. As crianças absorvem os valores do exterior e combinam-nos com a predisposição de personalidade herdada. Estes dois elementos são os que, eventualmente, estruturam a sua vida, enquanto que os pais são apenas simples espectadores neste desenvolvimento. Naturalmente, nós rejeitamos esta teoria. Contudo, publicamos-la para que você possa julgar por si mesmo. Por favor, leia o livro da Sra. Harris, e analise se essa informação faz eco nos seus instintos de pai e mãe. Aqueles que contribuíram para este capítulo têm uma grande experiência, e encontraram as seguintes sugestões, como parte das soluções. A seguir tem uma lista de 10 pontos básicos que aprendemos e experimentamos ao longo das nossas viagens. 1. Trate os índigo com respeito. Honre a sua existência na família. 2. Ajude-os para que sejam eles mesmos a criar as suas próprias soluções disciplinares. 3. Dê-lhes oportunidade em tudo. 4. Nunca os despreze nem os façam sentir diminuídos. 5. Explique-lhes sempre o porquê de lhes dar ordens. Não use a frase estúpida, porque sou eu que digo. Se a usar, mas corrigir imediatamente, eles respeitá-lo-ão. Mas, se lhes der ordens sem razões válidas e de forma ditatorial, eles farão ao contrário e não lhe obedecerão. Mas, dar-lhe uma longa lista de razões porque as suas ordens não são boas. Algumas vezes as razões que você tem podem ser tão simples como porque isto me ajudará hoje. A verdade é que estou muito cansado. Honestamente, você ganhará mais do que nunca. As crianças pensarão nisso e o farão. 6. Converta-os em sócios da sua própria criação. Pense bastante neste ponto. 7. Desde a mais tenra infância explique-lhes tudo o que está a fazer. Eles não o entenderão, mas a sua consciência e o ato com o qual os honra, far-se-a sentir. Isto é uma ajuda muito eficaz para quando eles começarem a falar. 8. Se surgirem problemas sérios como hiperatividade e desordens da atenção, examine-os antes de lhes começar a administrar qualquer droga. 9. Proporcione-lhes segurança quando lhes oferecer apoio. Evite críticas negativas. Faça-o saber que você apoia sempre os esforços deles. 10. Não lhes diga quem eles são agora, ou quem virão a ser mais tarde. Eles sabem no melhor do que você. Deixe que eles mesmo decidam o que mais lhes interessar. Não os force a fazer o que a família fez durante gerações.
seja uma profissão ou negócio. Estas crianças não irão ser absolutamente seguidoras de ninguém, atuando como guias. Nancy Antap, entrevistada por Jean Tober. Parte I. Penance. Qual é o teu conselho para os pais de uma criança índigo? R. Conversem com eles. Trabalhem com eles nos seus acontecimentos em vez de lhes dizerem: a resposta é não. Estas crianças não aceitarão isto como resposta. Se lhes disserem: não podes fazer perguntas, essa criança sairá para a rua e descobrirá por ela mesma. Sentirão que vocês não têm a resposta. O que aconteceria se lhes dessemos opções neste ponto? R. Tem de lhes dar opções. No entanto, primeiro devem dar-lhes uma explicação. Digam: quando tinha a tua idade, fiz tal e tal, e a coisa passou. Como lidarias com isso? O que eles fazem frequentemente é que compreendem perfeitamente o processo. A minha filha fez isto dezenas de vezes com seu 4. Kalin, podes sentar-te com eles e dizer-lhes: sabes, hoje tive um dia pesado, e na verdade, preciso da tua cooperação porque estou um bocadinho cansada. Se começares a pressionar-me, vou gritar. Não gostas que eu grite e eu não gosto de gritar. Sendo assim, aqui está o acordo: tu cooperas, ajudas-me, e quando terminarmos, saímos para comer um gelado. Depois, é melhor que se lembrem do que prometeram. Sabe que o que está a dizer-me é muito interessante, porque soa realmente como um bom conselho, inclusivamente para os maridos, esposas ou amigos. R. Claro que sim, mas, para agir assim, implica que já refinamos as nossas capacidades de comunicação, já aprendemos. Estas crianças nascem com isso aprendido. Então, eles ajudar-nos a refinar a nossa forma de agir. R. Pode apostar que sim, e farão com que sejamos honestos com elas. Eles verdadeiramente têm um poder pessoal sólido, assim são os índigo. Por vezes, é melhor dar-lhes o controle. Se os isolares, pintarão as paredes, arrancarão o tapete do chão, farão coisas destrutivas se os isolares do grupo. Se tens uma festa e os deitares cedo, não conseguirás ter uma festa tranquila. Eles assegurar-se-ão que todos saibam que estão em casa. Não podes isolar o índigo e obter a sua colaboração. Estas crianças exigem que pratiquemos verdadeiramente a vida familiar, e que não a idealizemos simplesmente. Eles dizem: eu sou um membro da família, e quero ter voto. Fazem com que as nossas palavras sejam acompanhadas com atos. Dar ordens não é eficaz. É neste ponto que falham os sistemas escolares, porque o sistema escolar tem regras absolutas, que não admitem desvios. Não perguntes, não digas. Estas crianças perguntam e dizem. Eles perguntam: por quê? Por que tenho de fazer isto? Ou se tenho de fazer, falei à minha maneira. Estas crianças têm as regras do nosso mundo ideal, não do nosso mundo real, e esperam realmente que nós sejamos pais. Esperam que nos sentemos e partilhemos um tempo de qualidade com eles. Pensamos que qualquer coisa que possamos dar é qualidade, mas eles têm outra opinião. Eles querem que estejamos presentes, e não esperam fazer as coisas só por as fazer. Desejam algum tipo de reconhecimento tangível, igual ao dos adultos. Os pais também deveriam recordar isto. Se vão estar com eles, estejam com eles. Estejam presentes com o corpo, porque eles sabem a diferença. Ou então, digam-lhes: vou sair por um bocado. Ao que a criança responderá: está bem, comerei um gelado enquanto estás fora. As crianças não se importam, desde que os pais sejam honestos. É tudo que pedem. A maior parte do tempo, os índigos são muito colaboradores a esse nível, a menos que sejam pressionados. E aí, mantêm-se firmes. Eles acreditam em si próprios. Que conselho dá aos professores que têm de trabalhar em conjunto com as crianças índigo e com as que não o são? R. Essa foi uma grande preocupação. Contudo, hoje em dia cada vez há mais índigos, e o problema está a desaparecer. Conhece alguns sistemas escolares que trabalhem verdadeiramente com crianças? R.
Só que mais se aproxima, especialmente aqui, nos Estados Unidos, é o sistema Waldorf, que é uma versão da escola de Rudolf Steiner. Durante a Segunda Guerra Mundial, Steiner transferiu o seu trabalho da Alemanha para a Suíça, onde estabeleceu o seu sistema. Ver mais à frente, neste mesmo capítulo, os sistemas escolares alternativos. P. Que tipo de terapia aconselharia uma criança índigo com transtornos? R. Um bom psicólogo infantil. Infelizmente, muitos psicólogos não estão capacitados para lidar com os índigo, porque a sua formação é a da psicologia infantil básica, tal como foi definida por Spock, Freud e Jung. Nada disso funciona com estas crianças bem. Uma parte funciona, mas não tão bem, porque estas crianças são diferentes, completamente diferentes. Penso que o melhor psicólogo para um conceitual, ver capítulo 1, é um psicólogo desportivo, especialmente para os rapazes. Para um humanista ou um artista, é um psicólogo comum. Um interdimensional precisa de regras mais firmes, porque são muito abstratos, precisam mais de aconselhamento sacerdotal. Isto não é interessante. Os nossos conselheiros têm de se submeter a grandes mudanças para conseguirem ajudar estas crianças, que é o que se está a passar. No passado, de muitas maneiras, um psicólogo esotérico era melhor porque empregava a seu sistema sensorial, a sua psique ou outra alternativa que os psicólogos comuns não usavam. Contudo, isso está a mudar rapidamente. Hoje em dia os psicólogos capacitados utilizam todas as ferramentas metafísicas existentes. Isto é realmente bom, e temos um montão de doutores que adaptam estes meios alternativos. Ser pais de uma criança índigo Doreen Virtue, PhD nos meus seminários e na minha prática diária. Pais amorosos que se sentem frustrados com os seus filhos, pedem-me ajuda frequentemente. Ele, simplesmente, não quer fazer os trabalhos de casa, e a minha filha não ouve uma palavra do que lhe digo. São alguns dos comentários exasperados que ouço. Sou a primeira a admitir, como mãe e como psicoterapeuta, que criar uma criança índigo não é a tarefa mais fácil, a menos que vocês elevem toda a estrutura do vosso pensamento relativamente à situação. Não é necessário sermos psicólogos ou psíquicos para vermos o óbvio. Herdamos o nosso comportamento de pais com os nossos próprios pais, os meios, e, inclusivamente, frequentamos aulas para pais. Infelizmente, todas estas fontes são produto da velha energia, não funcionam em situações que envolvam a nova energia. E, lembrem-se, as crianças índigo são 100% nova energia. O nosso trabalho como pais é proteger as nossas crianças índigo dos remanescentes da velha energia, e ajudá-las para que recordem sempre a sua origem divina e a sua missão. Não nos podemos dar ao luxo de permitir que essas crianças índigo caiam na amnésia coletiva relativamente ao seu propósito. O mundo depende deles. Assim sendo, o primeiro passo consiste em sermos flexíveis nos nossos pontos de vista e nas expectativas que temos em relação às nossas crianças. Afinal, por que é tão importante para nós que os nossos filhos tirem boas notas na escola? Não estou a insinuar, de forma alguma, que a educação não seja importante. No entanto, sejamos honestos. Por que é que tens um desgosto quando o professor dos teus filhos te telefona a dar uma notícia negativa? Será que te faz recordar o tempo da tua própria infância, quando estavas com problemas? Se for assim, na realidade não estás realmente desgostoso com o teu filho. Estás preocupado com o teu filho. Por outro lado, talvez acredites que o teu filho precisa de uma boa educação para ter sucesso no mundo. Eu questionaria esta premissa, porque o mundo novo baseia-se em ideais completamente diferentes. No mundo novo, a integridade de uma pessoa, que se pode determinar telepaticamente, porque, dentro de poucos anos, todos nós recuperaremos as nossas capacidades psíquicas naturais, será o recurso mais importante na nossa folha de vida.
A educação sem integridade será considerada sem valor pelos empregadores do futuro. Ao ampliar os nossos pontos de vista e expectativas em relação ao comportamento dos nossos filhos, podemos enfrentar serenamente o fato de sermos pais. Admitamos, isto pode fazer-nos sentir um pouco inseguros e ameaçados. Como pais, o nosso instinto diz-nos que devemos proteger os nossos filhos, e, por isso, automaticamente defendemos o direito deles a terem sucesso, embora, frequentemente isto possa significar lutas com eles, porque os pressionamos a fazerem os trabalhos de casa. Esta é uma das primeiras gerações de pais de crianças índigo. Como tal, estamos sujeitos a cometer erros. No entanto, a sua alma e a alma do seu filho acordaram encarnar juntas neste grande momento de mudança de milênio. Assim, a nível da alma, sabiam no que se estavam a envolver quando assinaram o contrato espiritual de serem pais de uma criança índigo. Perdoem-se a vós mesmos por assumirem esta difícil tarefa, e saibam que Deus nunca nos dá missões para as quais não estamos preparados para ter êxito. Coisas a lembrar quando criamos crianças índigo. Cat McClaskey, PhD. Seja criativo ao estabelecer limites. Dê espaço para a energia física adicional. Incorpore isto na maioria das situações, tais como ensinar, estabelecer limites e conseguir que se façam as tarefas caseiras. Permita que a resistência da criança estabeleça os limites, e não o contrário. Poderiam surpreender-se com o que um índigo consegue fazer. Experimentem os limites de uma forma segura. Acima de tudo, peça à criança que o ajude a estabelecer os limites. De fato, muitos índigos ficarão satisfeitos por serem eles a estabelecer os limites, com a ajuda do adulto. 2. Sem dar a estas crianças as responsabilidades do adulto, tratem-nas como adultos e companheiros. Deem-lhes explicações de adultos. Deem uma palavra em todo tipo de decisões e, sobretudo, muitas opções. Não lhes falem com superioridade. Escutem-nos. São sábios e saberão coisas que vocês não sabem. Respeitem-nos de todas as maneiras, tal como fariam com os vossos próprios pais ou alguém muito próximo, um querido amigo. 3. Se dizem que as amam, mas tratam-nas com desrespeito, elas não confiarão em vocês. Elas não acreditarão que as amam se não as tratarem de forma amorosa. Todas as palavras do mundo irão cair em ouvidos moucos. A forma como conduzem a vossa própria vida e administram a vossa família, é uma evidência direta para a criança índigo saber se é amada ou não. 4. Interagir com as crianças índigo é um trabalho e um privilégio. Eles descobrirão se os enganarem. Nem tentem sequer. Quando tiverem dúvidas, não questionem só as crianças, mas dirijam-se também a outros adultos que tenham experiências com crianças índigo. Não se esqueçam de tomar algum tempo para observar as crianças índigo a interagir entre si. Aí há muito que aprender. Não esqueçam, elas não só sabem quem são, como também sabem quem vocês são. O rosto e o olhar das crianças índigo não enganam, são olhares muito velhos, profundos e sábios. Os seus olhos são as janelas dos seus sentimentos e da sua alma. Parece que não conseguem fingir como outros. Quando os lamentam, ficarão desiludidos convosco, e inclusivamente poderão questionar a sabedoria de vos haverem escolhido. Contudo, quando são amados e reconhecidos como tal, abrir-se-ão a vocês como ninguém. Aborrecimento e honestidade. Debra e Geri. Os índigos são abertos e honestos. Isto não é uma fraqueza, mas a sua maior fortaleza. Se não forem honestos e abertos com eles, eles continuarão sendo eles mesmos convosco, mas não vos respeitarão. Isto é algo sério com os índigo, porque se alimentarão da sua integridade convosco, aumentando a vossa pressão com pressão, até que despertem para a realidade. Recuem ou renunciem. Das 3 respostas, a de renunciar é a pior. Eles não respeitam aqueles que não trabalham no processo. Abandonar significa que não estão cumprindo com a vossa responsabilidade. Recuar está bem, porque demonstra que ainda estão a trabalhar no assunto.
e eles respeitam isso. Se reconhecem o verdadeiro valor deste maravilhoso dom, as coisas terão um bom resultado, porque eles não esperam a perfeição em vocês, esperam que sejam honestos. O aborrecimento pode provocar arrogância no índigo, portanto, não deixem que se aborreçam. Se eles agem com arrogância, significa que precisam de um novo desafio e de novas fronteiras. Alimentar os seus cérebros e mantê-los ocupados é a melhor forma de os ter afastados das travessuras. No entanto, se fizerem tudo isto, e ainda houver travessuras ocasionais, é porque estão a criar uma experiência de vida para eles próprios, a qual, se observar com mais atenção, poderá ser muito reveladora. Nesses momentos, fluir com eles é o melhor para todos. Poderão distinguir esta situação de aborrecimento porque, ou não os poderão deter, ou descobrirão depois de ter passado. Os índigos sobressaem num meio ambiente no qual os limites do aceitável e do não aceitável estão bem definidos, mas promove-se a exploração aberta dentro desses limites. Isto significa que os pais, professores e auxiliares têm de ser capazes de estabelecer e manter limites claros, e serem suficientemente flexíveis para fazer ajustes e mudanças quando tal for necessário, baseados no crescimento emocional mental, e os índigo crescem depressa. Serem firmes, mas justos, é necessário para o bem deles e para o nosso, enviando mensagens potentes e positivas às crianças por Judith Spitler McKee, ed. E todas as crianças precisam de um cuidado pessoal, atenção, tempo, ânimo e de serem guiadas pelos pais. Em geral, a interação adulto-criança tem de ser emocionalmente carinhosa, amorosa, calma, intelectualmente clara e estimulante. As mensagens verbais e não verbais que lhes são enviadas devem expressar alegria e boas-vindas, como se eles fossem os alegres convidados nas nossas vidas. Muitas vezes, os adultos sentem, agem e falam de uma forma que fazem sentir às crianças que elas não são bem-vindas, como se elas fossem más, ou uma carga ou um estorvo. Este tipo de mensagens negativas são extremamente daninhas para o crescimento, aprendizagem, luta e criatividade das crianças, as quais veem os adultos como modelos e como o seu suporte. Elas interpretam estas mensagens como: sou uma criança má ou aqui não me querem. Estas mensagens dolorosas de medo diminuem a sua capacidade de resposta e podem atrofiar seriamente o seu desenvolvimento. Ao contrário, as mensagens de alegria e boas-vindas são interpretadas como: sou uma criança boa, o meu mundo é positivo e carinhoso. Esta atitude aumenta-lhes a confiança e conduz a motivações internas para crescer, aprender, lutar e criar, desenvolvendo a confiança e a desconfiança nas crianças. A confiança desenvolve-se quando sentem nos seus corpos e nos seus espíritos que as suas necessidades básicas físicas, emocionais, intelectuais e criativas estão cobertas pelas pessoas que cuidam delas, e principalmente, pelos adultos responsáveis pelas suas jovens vidas. As mensagens que os adultos lhes enviam devem ser mais agradáveis que dolorosas, e devem basear-se no amor e não no medo. Através da confiança vai se tecendo a conexão mútua e o respeito entre crianças e adultos. A seguir apresentamos alguns exemplos de mensagens de tons agradáveis ou desagradáveis. Os pormenores podem mudar consoante as diferentes idades e situações, mas o mais importante é a interação. Os seguintes exemplos são momentos onde você pode fazer a diferença. A sua filha, coberta de lama, entra em casa a soluçar. Ela quer ser abraçada, procura refúgio de um mundo que a perturba. Uma atitude adulta pouco agradável negativa. Não me toques com as tuas mãos sujas. És um desastre. Afasta-te de mim. Uma atitude agradável, positiva. Quando tu querias que eu te abraçasse, eu estava a pensar que ia estragar a minha roupa, mas tu és mais importante para mim. Vamos lavar-nos. Que tal ires buscar o teu livro favorito e sentarmos-nos os dois no sofá? Alelo. O seu filho aproxima-se e disse:
justamente quando você está num momento crítico do seu dia. Atitude negativa. Levanta os olhos ao céu à medida que a criança se aproxima e pensa: aqui vem outro problema. Ou aqui está ele, de novo. Oh, não, mais trabalho para mim. Não. O seu corpo adapta uma atitude defensiva. Os seus ombros erguem-se e cerra os lábios como se fosse para um combate. Uma atitude agradável. Você coloca gentilmente a mão sobre o seu coração e pensa no amor que vocês precisam um do outro e que podem partilhar. Deixe que o seu corpo relaxe e que os olhos se suavizem para assim poder enviar claramente uma mensagem de amor. Tu és bem-vindo à minha vida. O seu filho faz perguntas constantemente ou precisa que lhe repitam as instruções mais vezes do que era desejado. Uma atitude negativa. Com voz abrupta, desinteressada e desgostosa, você envia mensagens como: tu aborreces-me realmente. Vai-te embora. Ou não te quero aqui. Essas frases usadas constantemente podem fazer sentir que a criança não é amada. Uma atitude agradável, positiva. Pense que a sua voz é um instrumento para ensinar, e pratique para modular o seu tom e a sua forma de falar. Quando você está aborrecido e estressado, inspire profundamente 2 vezes, para revitalizar o fornecimento de oxigênio ao seu corpo, e assim poderá pensar com mais clareza. Então, tente falar mais suavemente, diminuindo a velocidade como faz. Os seus filhos estão soltos no mundo, fora do seu controle. Uma atitude desagradável, negativa. Não te ponhas nessa trotineta. Podes partir o pescoço, como a rapariga da TV. Sai daí, antes que vás parar ao hospital. Ou, então, não fales com desconhecidos. Há gente perigosa por toda a parte. Telefona-me assim que chegares. A sua atitude de estar continuamente à espera que aconteça o pior, enche os seus filhos de medo, de inquietação generalizada ou de constante resposta física ao perigo. Estas emoções negativas enchem o corpo de hormonas especializadas para o medo e para a luta, e podem diminuir o sistema imunitário, provocando doenças como dores de ouvidos e problemas digestivos. Uma atitude agradável, positiva. Sei que já falamos de segurança e de sermos cuidadosos com desconhecidos. Queres fazer-me alguma pergunta antes de ires ao concerto com os teus amigos? Sei que estarás bem porque és cauteloso e sabes cuidar de ti mesmo. Sei que ages com a cabeça e o coração. Lembra-te sempre que poderás telefonar para casa se precisares de algo ou, se quiseres falar, simplesmente, está bem. Se você afirmar positivamente as ações que quer enfatizar, estará a reforçá-las como hábitos no seu filho. Você quebrou uma promessa que havia feito ao seu filho. Uma atitude desagradável, negativa. Deixa de choramingar por não termos ido à feira com os teus primos. Já chega. A mim ninguém me levou a lado nenhum quando tinha a tua idade. Aqui você recusou discutir as razões, não importa quais possam ter sido, que o fizeram faltar à sua promessa. Isto faz com que as crianças pensem que não tem importância para os adultos, ou que não se deve confiar nos adultos, e, como tal, não devem ser tomados como modelos. Uma atitude agradável, positiva. Estive tão ocupado com outro assunto, que me esqueci completamente de te levar à feira com os teus primos. Lamento muito. Anda cá, vamos falar dos nossos sentimentos em relação a esta situação. Usando os sentimentos de culpa e vergonha das crianças muitas vezes, os adultos usam a técnica de envergonhar e fazer as crianças sentirem-se culpadas, porque essa foi a maneira como eles se lembram de terem sido tratados na infância. Além disto, esta técnica altamente insultuosa parece funcionar muito bem, porque as crianças reagem de forma diferente quando são envergonhadas, especialmente em público. Na realidade, esta técnica funciona com um preço muito elevado para a personalidade da criança. A vergonha e os sentimentos de culpa afetam a procura de uma expressão individual. Na criança, a culpa e a vergonha são emoções altamente dolorosas que, frequentemente na criança bloqueiam a curiosidade,
a brincadeira e a criatividade. Rapidamente as crianças aprendem a não serem abertas ou honestas com os outros. Em vez de usar a culpa e a vergonha, pense e molde você mesmo, o comportamento que deseja no seu filho. Dê-lhe ânimo para tentar outra vez. Explique-lhe as consequências do seu comportamento, e ofereça-lhe alternativas razoáveis. As situações a seguir relatadas, mostrar-lhe-ão como superar a culpa. O seu jovem ou incapacitado filho molha as calças. Atitude desagradável, negativa. És uma menina má. Sabes muito bem que não deves molhar as calças, nem o carro da avó. Fizeste de propósito. Bem, agora tens de te secar sozinha e limpar esse cheiro horrível sem a minha ajuda. Não repitas nunca mais. Não me voltes a envergonhar. Uma atitude agradável, positiva. OPS. Parece que tiveste um acidente e molhaste as calças. Está bem, não te preocupes. Eu ajudo-te a mudar de roupa para que te sintas melhor. Você pode aproveitar esta situação para rir e lerem juntos o livro de Targum Everione Popes. O seu filho parece triste, come devagar ou recusa comer certas comidas. Uma atitude desagradável, negativa. Mais depressa. Estás a teimar novamente e estás a fazer-me esperar. Come as ervilhas todas, imediatamente. Se não comeres as almôndegas, ficarás na cadeira até terminares. Eu vou sair e, quando voltar, é melhor que essas almôndegas já não estejam no prato. Deixa-te de fitas, pois se não comeres, vais adoecer. Uma atitude agradável, positiva. Quero que faças o mesmo que eu. Vou provar uma colherada de feijão e arroz. Esta comida é um pouco diferente da que habitualmente comemos, mas tem um sabor interessante. Bem, agora, prova também uma colherada. Não achas que o teu ursinho gostaria de comer conosco? Esta atitude pode ser complementada com a leitura de um livro infantil sobre comida. O seu filho tem um medo obsessivo, exagerado e irracional em relação a uma situação, pessoa ou animal. Uma atitude desagradável, negativa. Santo Deus! Mas é só um verso de 6 linhas que tens de declamar na apresentação da escola. Outros meninos têm papéis muito maiores que o teu. Estás a comportar-te como um bebê. Vai para o teu quarto e saia. Faz-me sentir orgulhoso de ti. Uma atitude agradável, positiva. Gostava de voltar a ouvir o verso que tens de declamar durante a apresentação da escola. Na próxima semana, interrogo-me se o professor te escolheu a ti porque sabia que tu o farias muito bem. Queres ensaiar o verso sozinho ou queres que te ajude? O seu filho parece desafiar as normas e a autoridade dos adultos. E, na escola, disse mentiras ou falsificou as notas, ou outras atividades. Uma atitude desagradável, negativa. És um mentiroso miserável. Propositadamente envergonhaste-me perante o teu professor com essa horrível mentira que lhe contaste, ou falsificando uma nota, ou faltando à aula de dança, ou ao futebol. Bem, se um dia precisares de ajuda, não estejas à espera que eu ou teu professor te ajudemos. Ficas castigado durante 3 semanas. Nem sequer merece que te seja dada a oportunidade de te ouvir. Depois desta horrível mentira, fora da minha vista. Uma atitude agradável, positiva. Lamento muito que tivesses tido que mentir. Depois de ter falado com o teu professor, entendo a situação, mas quero que tu me contes tudo. É necessário que falemos sobre o que se passou e sobre os teus sentimentos. A seguir falaremos sobre a forma como poderemos solucionar este problema. Eu preciso de estar certo que posso confiar em ti, de que farás o correto e atuarás com honestidade noutras situações. Agora preciso da tua colaboração. Rotular e pôr alcunhas. Os adultos têm o hábito de pôr sobrenomes ou alcunhas às crianças, para as diferenciar e qualificar. Frequentemente, os adjetivos e alcunhas são estereótipos culturais e afetam as crianças nas suas crenças e na sua independência. Além disto, estes adjetivos são unidimensionais,
o que vai contra o fato de todos nós termos múltiplos talentos que devemos cultivar, tendo em conta que as crianças não sabem fazer distinção entre elas e o seu comportamento ou os adjetivos que lhes põem pelo seu comportamento. Os sobrenomes ou alcunhas podem tornar-se numa profecia. Mesmo alcunhas amigáveis ou adjetivos aparentemente positivos podem ser muito restritivos na aprendizagem e crescimento da criança. Muitas capacidades e interesses podem chegar a não ser detectados ao longo do desenvolvimento da criança, e certos talentos naturais podem murchar se não forem cultivados ou não lhes for dado o espaço necessário. Observe com atenção as ações entusiastas e os interesses das crianças e exponha-os a uma vasta variedade de oportunidades, lugares, pessoas e ideias. Tais esforços ajudarão os adultos e as crianças a viverem juntos, com um sentido de igualdade e aceitação mútua. A seguir damos algumas sugestões que servirão para evitar os adjetivos. Algumas vezes o seu filho recorda-lhe, inconscientemente, os seus próprios defeitos, pouco agradáveis. Certamente, uma atitude desagradável, negativa. Ela é muito desorganizada. O seu quarto é uma pocilga. Eu suponho que também seja assim quando tenho muito o que fazer, mas tenho de lhe dar um açoite para fazer com que ele se torne arrumada. Ela odeia isto, mas acaba quando eu ando em cima dela. Oh, que lindo! A agir como uma prima donna. Nós não te suportamos quando te comportas como se fosses o centro das atenções. Deverias respeitar-me quando estamos em público. Uma atitude agradável, positiva. Embora sejamos diferentes, em certas coisas somos muito parecidos. Ela é muito criativa e está sempre a trabalhar em muitos projetos. Temos de trabalhar duramente para tolerarmos a nossa mútua desordem, visto que nenhuma de nós gosta de organizar e limpar, ou desfazermos-nos de coisas que acreditamos sempre voltar a precisar. Evite fazer o seu filho sentir-se unidimensional quando você espera que ele obtenha sucesso numa só área, ou quando julga que o seu filho tem um potencial muito limitado ou um traço de personalidade difícil. Evite também fazer comparações com membros da família na expectativa do seu filho seguir os mesmos passos. Uma atitude desagradável, negativa. Eu sempre quis um filho que se desse bem com toda a gente. E aqui está, a minha popularidade. Ele faz o impossível para ser a criança mais simpática em qualquer situação. Ou, todos os meus filhos são desportistas. Com o tempo que passam no ginásio, certamente conseguirão uma bolsa de estudo na universidade. No entanto, o meu enteado é o senhor matemático, sempre sereno e lógico. Ele irá longe, porque enfrenta sempre as dificuldades. Nunca arrisca. No exemplo seguinte, um adulto partilha episódios da sua biografia de quando era criança, dando um crédito especial àqueles que continuamente o ajudaram no seu crescimento e na busca do seu próprio caminho. Esta técnica pode contribuir para que as crianças libertem os seus talentos naturais e explorem as múltiplas possibilidades num mundo sempre em mudança. Saberem, no mais profundo delas mesmas, que alguém acredita nelas e que continuarão a ser amadas. Envia-lhes mensagens poderosas de que a vida é uma viagem, e um processo para ser explorado pessoalmente e partilhado com outros. Sei que lutas nessa família, ou na escola, para saber quem és. Eu passei por um período semelhante quando tinha a tua idade e vejo-te a te perguntando-me em que és diferente dos outros. Bem, quero que saibas que acredito em ti, que te apoiarei na tua luta para alcançares o que te apaixona. Estou muito grato pela minha mãe ter confiado em mim e me ter dado amor e liberdade para ser a pessoa que sou para explorar diferentes áreas. Ela não me classificou, nem a mim nem a nenhum membro da minha família. Eu sabia que ela sempre acreditaria em mim, independentemente do que eu decidisse fazer com a minha vida. Sempre senti o seu amor e a sua luz na minha vida, e sempre sentirei, brincando juntos para construir, reconstruir e melhorar as relações. A confiança em nós mesmos e nos outros é essencial em todas as relações saudáveis.
As crianças que se desenvolvem sobre bases sólidas e seguras de confiança podem relacionar-se e ligar-se facilmente a outros. Elas querem comunicar, colaborar e ser co-criadoras, juntamente com os adultos e com os seus próprios companheiros. Isto traduz-se em esperança por um futuro imediato e uma confiança generalizada de que, de alguma maneira e ordenadamente, as coisas serão fáceis para eles. Quando a confiança desaparece, nós temos de saber reconstruir honesta e sistematicamente a relação com as crianças. Aos pequenos que foram envergonhados e a quem fazem sentir culpados por serem eles mesmos, deve-se estancar essas feridas para que possam confiar na vida. Adicionalmente, se as crianças foram encapsuladas em sobrenomes e adjetivos negativos, deve-se fazer um processo de perdão mútuo entre adultos e crianças a fim de equilibrar a relação. Felizmente que existem criadores naturais das relações tais como desfrutar da natureza, as artes, a literatura, a brincadeira, o riso. A brincadeira é o companheiro de crescimento e o contexto interativo menos ameaçador em todas as idades. A diversão e o riso que resultam da brincadeira criam um ambiente alegre que permite oportunidades únicas de conexão e significados de cocriação e propósito. Brincarem juntos permite celebrar o fluxo da vida e da existência. A graça de uma criança índigo durante uma conferência, o Dalai Lama foi informado da presença de uma criança com cancro, entre a audiência, que o queria ver. Com o seu transbordante característico sorriso, o Dalai Lama respeitosamente convidou a criança a subir ao palco e a dizer à audiência o que tivesse em mente nesse momento e quisesse dizer. Sem hesitar, a criança virou-se para a multidão e disse: "Eu sou uma criança com cancro, mas antes de tudo, sou uma criança. Preciso de brincar e de rir. Preciso que vocês vejam primeiro a alegria do meu coração e então, depois, poderão ver que o meu corpo tem cancro." Esta simples história tem um profundo significado para todas as crianças índigo. Sim, eles são diferentes. Sim, eles têm almas muito antigas. Sim, eles vêm com propósitos especiais. Sim, eles são seres inspirados. Sim, eles têm talentos e capacidades especiais. Sim, mas, antes de tudo, são crianças. Lembremos-nos disto para podermos alimentar apropriadamente a sua natureza especial. Esta natureza especial das crianças índigo requer uma técnica disciplinar especial. A seguir, Robert Jarar partilha conosco os seus pensamentos e um guia de conduta em relação às crianças índigo. Disciplinando a criança índigo por Robert Jarar, PhD. Para uma criança índigo a disciplina é vital. Como eles são muito criativos e atléticos, sempre estão a fazer coisas e a explorar além dos seus limites. Ao mesmo tempo que querem sentir-se seguros, também estão constantemente a explorar os limites, querendo saber sobre as experiências da vida que não irão servir aos seus altos propósitos. Frequentemente escuto os pais dizerem às crianças o que podem ou não fazer. Esta atitude sufoca a sua criatividade e reprime a sua natural expressão. Eles respondem, então, tornando-se defensivos e raivosos. Uso o termo disciplina amorosa para significar o processo disciplinar que tenta servir os interesses espirituais das crianças. A disciplina amorosa está baseada nas seguintes normas: mantenha a criança informada e envolvida nos assuntos. Previna mal-entendidos simplesmente dando explicações. Não reaja diante da sua criança. Evite dar ordens. Mantenha a sua palavra. Enfrente toda e qualquer situação no exato momento em que acontece. Não lhes bata ou use linguagem ofensiva. Deixe que as suas emoções demonstrem amor. Se for necessário repreendê-la, faça com que esta situação seja um tempo de interrupção. Converse com ela antes e depois da repreensão. Aproxime-se sempre, depois de uma repreensão, e garanta-lhe que a situação já passou e que tudo volta a ser como antes. A grande surpresa de agir conforme estas regras é que o seu filho respeitará pela sua sabedoria e prudência, permitindo, por sua vez,
Que a sua energia índigo floresça entre vocês. Eu concedo à minha filha Samaria abundante liberdade e criatividade, mas ela raramente escapa à minha estrita observação sobre o seu comportamento e atitudes. Ela conhece muito bem os limites, e quando tenho de a disciplinar, chega a agradecer-me, um não muito grande aos pais hiperprotectores. No fundo de si próprios, muitos pais temem o abandono e a perda do amor dos seus filhos e tentam ganhar o favor deles sendo excessivamente indulgentes. Uma vez que a criança se dá conta de que pode controlar o comportamento dos adultos, eles a controlarão, sem dúvida nenhuma. Caso se permita, a criança índigo pode adepto o lugar dos pais. Isto complica as relações e induz a criança a adquirir os defeitos dos pais e a não viver o seu próprio presente. Os pais devem estar muito conscientes do seu relacionamento com um filho índigo. Quiçá o conselho que recebi de uma clarividente deva ser compartilhado aqui. Roberto, a sua filha não precisa de uns pais, precisa é de orientação, amor e disciplina. Ela conhece o seu propósito e missão. Seja o seu guia. Este conselho tem me ajudado enormemente. A educação e a criança índigo tinha de entulhar a minha mente com todas aquelas coisas, gostasse ou não. Esta coição tinha um efeito degradante tão grande que, depois de ter passado o exame final, descobri que me era desagradável pensar num problema científico, durante todo o ano. É um milagre que os métodos modernos de instrução não tenham estrangulado totalmente o sagrado espírito da investigação, porque esta delicada planta, além do estímulo, precisa de liberdade para sobreviver. Sem ela, naufragará e arruinar-se-á, sem dúvida. É um grande erro pensar que o prazer de observar e investigar se pode promover por meio da coição e do sentido de dever. Albert Einstein. O que podemos dizer sobre a educação? Em poucas palavras, esta deve mudar para adequar-se à criança índigo, e esta mudança será devida, em grande parte, à incrível frustração dos professores e mestres que clamam, aos gritos, para que o sistema educativo preste atenção e faça as mudanças necessárias. Algumas das mudanças dar-se-ão pelas baixas notas dos exames, porque as crianças estão reagindo a eles e não porque tenham um baixo nível de inteligência e capacidades. Isto fará com que os que planeiam a educação, os orientadores e os sociólogos perguntem se o conceito do ensino e a capacitação estão a ser bem avaliados pelos exames. As discussões que se apresentam a seguir vêm de educadores seriamente concentrados no problema. De seguida, damos informações sobre escolas alternativas para crianças índigo. Finalmente, ofereceremos alguns métodos para ajudar as crianças. Métodos novos que estão a ser aplicados em crianças difíceis. Queremos apresentar-lhes a Robert Pelker, um conselheiro de uma escola de ensino médio no distrito de Mondovi, Wisconsin. É um agente da esperança e da mudança. A sua paixão e propósito, durante a maior parte da sua vida, tem sido orientar a juventude. Uma viagem ao coração. Uma visão educativa para os pioneiros do novo paradigma por Robert Pelker. Estamos a atravessar um momento crucial na educação e na forma de criar as crianças. Um momento de mudança de paradigma. Há um sentir geral de que a pergunta de como criar e educar aos nossos filhos é a pergunta mais profunda com que nos enfrentamos hoje. A educação requer uma nova visão para as crianças do século XXI, oferecendo esperança e inspiração a todas as crianças do mundo. Esta visão pode ser encontrada nos sonhos das crianças. Precisamos de um entendimento profundo da vida humana para pôr em prática uma pedagogia compreensiva que sirva à humanidade do novo milênio. Esta humanidade que, evidentemente, são as crianças de hoje. As crianças são o mais valioso tesouro, e nosso futuro depende do quão profundamente poderemos compreender esta vida humana. Os educadores devem admitir que, assim como se exige uma transformação da atual estrutura social, também devemos exigir a transformação da arte da educação, a qual deve passar a brotar de uma fonte diferente.
De certo podemos fazer esta transformação uma vez que a arte da educação depende dos educadores. Os educadores devem desenvolver um novo entendimento da natureza humana e oferecer orientação com base nele. Devemos dar às nossas crianças e estudantes a dádiva da nossa orientação, através de uma disciplina interna e de paz. Devemos perceber a verdadeira natureza das crianças, à medida que elas se desenvolvem, e permitir-lhes o seu desenvolvimento como seres humanos. São eles quem deve escolher como a sua natureza e essência mudará na idade adulta. Os educadores do século XXI guiarão o desenvolvimento dos seres humanos oferecendo a dádiva da disciplina interior. Com sabedoria e conhecimento guiaremos as crianças de caráter para que se convertam em indivíduos responsáveis, engenhosos e amáveis. Portanto, como educadores, devemos converter-nos nos pioneiros do paradigma. Devemos rever os nossos conceitos sobre o significado, propósito e função da educação e apresentar uma nova forma de pensamento. Devemos ensinar as nossas crianças a como pensar e no que devem pensar. O nosso papel não é transmitir conhecimento, mas transmitir sabedoria. A sabedoria é o conhecimento aplicado. Quando damos às crianças somente conhecimento, estamos a dizer-lhes o que devem pensar, o que supostamente devem conhecer e o que queremos que acreditem como verdade. Quando, porém, transmitimos sabedoria, não estamos a dizer o que elas devem saber ou o que é certo. Estamos a guiá-las para que sejam elas próprias a procurar a sua verdade. Certamente não podemos ignorar o conhecimento quando ensinamos sabedoria, pois sem conhecimento não há sabedoria. Certa quantidade de conhecimento deve passar de uma geração a outra, mas devemos permitir que as crianças o descubram por si próprias. O conhecimento, com frequência, perde-se, mas a sabedoria nunca se esquece. Eu imagino um sistema de educação baseado no desenvolvimento das capacidades e capacidades da criança, em lugar de desenvolver apenas a sua memória. As crianças são nossos guias. Devemos dar-lhes a oportunidade de descobrir e criar as suas próprias verdades. O pensamento crítico, a solução de problemas, a imaginação, a honestidade e a responsabilidade deverão ser o ponto de partida da educação das crianças do século XXI. A minha visão do futuro da educação está baseada no amor incondicional. Esta é a essência do novo ser humano. Nós, os educadores, devemos ter o cuidado de nos cercarmos de colegas que tenham o coração e a alma para educar as crianças de hoje, que serão os adultos de amanhã. Uma educação real preocupa-se com o corpo, alma e espírito, que deve ser intrinsecamente livre e independente. A verdadeira educação deve preocupar-se com dar vida às pessoas. Nós, os educadores, prestaremos um extraordinário serviço à humanidade se formos os pioneiros desta mudança. Devemos renovar o sistema educativo para o melhoramento da humanidade. Se você, como educador, toma parte desta viagem ao coração, as crianças serão abençoadas e, com elas, o futuro de toda a humanidade. Estratégias para guiar uma criança. Índigo por Kathy Patterson. Sou professora de educação, e trabalho num programa especial para ajudar estudantes com severos problemas de comportamento. Nestes anos de trabalho com estudantes com problemas de atenção e perturbações emocionais, tenho dado apoio tanto aos professores como aos pais. Também encontrei um grande número de crianças catalogadas como crianças com desordem de atenção, as quais, uma vez supridas as suas necessidades emocionais, tanto em casa como na escola, deixaram os medicamentos, o que indica um diagnóstico errado. Existem, é claro, crianças com verdadeiras desordens de atenção devido, possivelmente, a desequilíbrios neurológicos ou a danos cerebrais, que não podem funcionar adequadamente sem os medicamentos apropriados. Trata-se de crianças com verdadeiros problemas, e não são necessariamente crianças índigo. Na sessão seguinte, gostaria de discutir algumas das novas mudanças de energia que testemunhei dentro do sistema educativo.
assim como alguns dos problemas e velhos padrões de energia relacionados com a disciplina que está a afetar as crianças emocionalmente perturbadas. Muitas delas serão, provavelmente, crianças índigo. Os velhos padrões de energia nas escolas estão baseados na crença de que as crianças são simples veleiros que devem ser carregadas de conhecimento por um perito, o professor. No sistema tradicional, os estudantes estudam para serem membros contribuintes na sociedade, aprendendo tudo o que se precisa para conseguir um emprego. O professor envergonha-os e os compara uns com os outros, pois supõe-se que isto os motiva a produzir e a escrever mais. Nesta atmosfera, qualquer criança que não mostra conformidade com o sistema é considerado como uma criança problema. Por sorte, muitos educadores contemporâneos desenvolveram numerosas técnicas e estratégias mais centradas no estudante, como a autoavaliação, a autodireção de planos educativos, currículo, etc. Por exemplo, os professores das escolas básicas na Colômbia Britânica não usam a letra F para indicar fracasso, mas sim EP, que significa em progresso. Ou seja, o estudante está a levar um pouco mais de tempo para alcançar os objetivos do curso. Da mesma forma, alguns educadores introduziram programas que promovem as capacidades de liderança nas crianças. Os progenitores estão adeptos a um papel mais ativo nas escolas, participando nas reuniões de pais. Um dos últimos vestígios da velha energia nas escolas tem a ver com os métodos de disciplina que se usam. Infelizmente, muitas crianças ainda são tiradas da sala de aula como castigo, ou enviadas ao gabinete do diretor, onde recebem um sermão sobre bom comportamento. O último recurso, se reincidem, é mandá-las para casa. O problema com este sistema é que as crianças aprendem a suprir as suas necessidades de atenção e reconhecimento de forma negativa. Aprendem a chamar a atenção quando são postos fora da sala de aula. Todas as outras crianças sabem os seus nomes, especialmente se isto acontece com frequência. Desde o seu nascimento, as crianças índigo precisam de reconhecimento e estatuto. Se não são adequadamente orientadas, aprendem a suprir as suas necessidades de forma negativa e à custa da sua educação. Mandá-las de volta para casa será o melhor prêmio que poderão receber, uma vez que não terão de fazer os trabalhos, ver televisão ou entreter-se com jogos de vídeo. Os pais ficariam horrorizados se soubessem do tempo que muitas crianças ficam de castigo nos corredores das escolas. Estas velhas técnicas disciplinares estão a alterar-se. Acredito firmemente que os pais fazem parte desta mudança. Os pais precisam de começar a perguntar, nas escolas, sobre práticas disciplinares e se as necessidades dos seus filhos estão a ser supridas. As necessidades dos seus filhos estão a ser satisfeitas na escola. As crianças precisam de segurança, atenção, respeito, dignidade e um lugar seguro ao qual sentem que pertencem. As seguintes perguntas podem ajudar os pais a decidir se estas necessidades estão a ser atendidas na escola. A escola do seu filho tem um plano de disciplina. É costume pôr as crianças no corredor ou suspendê-las, como solução para problemas de mau comportamento. Se isto acontece, sugira alternativas. Qual é o ambiente na sala de aula do seu filho? Os trabalhos dele são exibidos nas paredes da sala. O professor cumprimenta as crianças com respeito. Elas são elogiadas numa perspectiva positiva. De uma maneira positiva, o professor permite que os estudantes desempenhem cargos de poder e responsabilidade, tais como designá-los como seus colaboradores, terem tarefas especiais, etc. O professor divide as tarefas para não sobrecarregar os estudantes. Os estudantes com problemas de atenção precisam de ir passo a passo, de uma tarefa para outra, e podem requerer recursos visuais como uma tabela de estrelas onde se mostre em quanto tempo terminaram uma tarefa. Assim, se eles tiverem muitas estrelas, significa que têm tempo livre para se dedicarem a outro projeto. As crianças conhecem o propósito das tarefas,
Se perguntam por que tem de fazer determinada coisa, o professor proporciona uma explicação amigável, ou ameaças com as consequências caso não a realizem. Se alguém tem dificuldade em entender um tema, o professor adapta e modifica o material de tal modo que o estudante possa terminar o trabalho juntamente com os demais colegas de classe. Se as crianças não prestam atenção na aula, são separadas da pessoa ou do objeto que as distrai. As crianças são mantidas longe das atividades da classe, ou sentem-se envergonhadas e separadas do grupo. O professor concentra-se em informar apenas os problemas, mas não a conduta positiva da criança. Existe um caderno de comunicação, assinado pelo professor diariamente, que permite aos pais ficarem a saber como a situação escolar do filho vai evoluindo, e quais são as mudanças positivas. Examine este caderno todos os dias e converse positivamente com a criança sobre o seu comportamento na escola. Qual é a sua própria visão sobre educação? É importante. Você colabora com as pessoas da escola. Você gosta do professor do seu filho. Critica este professor na frente do seu filho. As necessidades do seu filho estão a ser satisfeitas na sua própria casa. As perguntas seguintes ajudarão a identificar se a atmosfera do lar contribui para o desenvolvimento do seu filho. Sente que a opinião do seu filho é valiosa e que pode aprender com ele. Ou, simplesmente, você está sempre a ensinar e a dar sermões. Ouve o seu filho e diverte-te com ele. Permite que a sua própria criança interior brinque com ele. Respeita a privacidade do seu filho e o seu espaço pessoal. Explica as razões por que algumas vezes tem que tomar certas decisões. Gaba-os com frequência e oferece-lhes 3 elogios por cada crítica que ele faz. Ensina o seu filho a ter respeito e compaixão por outras pessoas. Dedica tempo a explicar-lhe sobre diferentes aspectos do mundo como, por exemplo, por que precisamos da chuva. Você ouve-os quando eles tentam explicar seus próprios pontos de vista sobre o mundo. Escute suas explicações com atenção, mesmo que já conheça a informação. Faz coisas por ele que ele poderia fazer por si próprio. Reúne regularmente a família para debater as responsabilidades de cada um. E como será divertida a próxima caminhada? O seu filho tem um papel importante nessas reuniões e participa nas tomadas de decisões. Nessas reuniões, determinam quais as consequências dos maus comportamentos e quais os privilégios dos bons. Ouve o seu filho quando ele se queixa de solidão, depressão ou sentimento de isolamento, ou diminui a importância do assunto crendo tratar-se de uma fase passageira do seu desenvolvimento. Dás-lhe excessivos alimentos com açúcar ou conservantes. Ele sofre de alguma alergia ou mostra sinais de hiperatividade depois de ingerir determinados alimentos. Estabelecendo limites e normas, os pais não ajudarão aos seus filhos limitando-se a explicar que eles são crianças índigo, e permitindo um mau comportamento, sem estabelecer limites e normas. Também estas crianças que, eventualmente, irão elevar a consciência do planeta, precisam de limites. A criança índigo precisa que nós a corrijamos e lhe ponhamos limites. As sugestões seguintes são estratégias efetivas para, simultaneamente, proporcionar disciplina e preservar a dignidade da criança. Quando der uma ordem, diga algo como: preciso que me ajudes a tirar os sapatos da entrada, por favor. A expressão-chave é preciso que me ajudes. Avise o seu filho que deve estar pronto uns minutos antes de uma atividade, por exemplo o jantar. Dê aos seus filhos tantas oportunidades quanto possa. Se, normalmente, eles não gostam de sentar-se à mesa, diga-lhes que podem escolher sentar-se dentro de 1 ou 2 minutos. Se eles lhe apresentam uma outra alternativa que seja lógica, como e de que irão sentar-se depois de acabarem a sua brincadeira, então aceite. Dê uma ordem de cada vez para não o sobrecarregar com muitas ordens ao mesmo tempo. Coloque uma cadeira no espaço separado e silencioso para onde pode enviar o seu filho quando ele se comporta mal. As crianças não devem ser enviadas para o seu quarto como castigo.
principalmente se está cheio de brinquedos e distrações com os quais poderá brincar, pois não se sentirão castigadas. As crianças sentem-se mais seguras com rotinas regulares, e respondem melhor quando têm horários definidos para comer, dormir, brincar ou, simplesmente, tempo livre. Lembre-se de ser firme, mesmo que algumas vezes sinta que lhe falta energia para continuar o seu plano de disciplina. De outro modo, as crianças depressa aprenderão que não precisam de cumprir normas porque você está mudando constantemente. Respeite a sua criança como o seu mais precioso tesouro. Por Robert Pelker. Quando eu dava aulas sobre resolução de conflitos para as crianças de um infantário numa escola de Wisconsin, fiz a seguinte pergunta: meninos e meninas, na vossa opinião, o que é a violência? Uma formosa menina com estrelas brilhando nos olhos respondeu: isto é fácil, são belas flores de cor violeta. Eu sinto o seu aroma todos os dias e elas fazem-me muito feliz. A minha alma inundou-se de amor e paz. A sua energia irradiava sabedoria e fortaleza. Eu respondi: continua a cheirar as tuas flores, pequena. Tu já conheces o significado da paz. Pergunto-me se gostarias de falar para este grupo sobre o amor. Podemos fazê-lo juntos, como amigos. A menina sorriu e tomou-me pela mão. Ela era uma dádiva. As novas crianças índigo, que eu gosto de chamar os pequenos, vieram dar um novo entendimento à humanidade. Elas são uma oferta para os seus pais, para o planeta e para o universo. Quando honramos os pequenos como sendo uma dádiva, podemos ver a divina sabedoria que eles oferecem para ajudar a elevar a vibração do planeta Terra. O passo mais importante para entender e comunicar com as novas crianças é mudar a nossa forma de pensar sobre eles, mudando o seu paradigma e honrando aos pequenos como dádivas, em lugar de pensar que são um problema. Você abrirá as portas do entendimento, compreenderá a sabedoria que elas trazem e aprenderá a conhecer-se a si próprio. Os pequenos honrarão o seu esforço e abrirão as suas portas para um entendimento mútuo. Cada criança que entre na sua vida vem receber algo da sua parte e, por sua vez, eles também lhe oferecerão a sua dádiva, a de experimentar e sentir quem é você. Vivendo instintivamente ao ter que trabalhar com crianças desde o infantário até ao grau 12, notei que os mais pequenos tendem a compreender melhor o que os adultos fazem, pois confiam nos seus instintos de intuição. Um dia, estava eu a falar sobre comunicação numa turma de primeiro grau, quando fui surpreendido por uma criança índigo. Discutíamos a importância de escutar. Esta maravilhosa criança aproximou-se gentilmente e disse-me com muita sabedoria: Sr. Oker, escutar e silêncio são a mesma palavra, só que têm letras diferentes. Sorri e senti a sua brilhante declaração. Enquanto nos olhávamos, eu não lhe disse nada, mas o entendi perfeitamente. Através das suas palavras instintivas ela ensinou-me a forma mais sábia de comunicação. As crianças índigo vivem instintivamente. Este é um processo difícil para os pequenos, pois, embora sejam agentes da transição da humanidade, sentem-se impedidos por essa humanidade não lhes permitir viver instintivamente. Para eles, os desafios são diários, pois, em muitas culturas, o instinto é ignorado. Nas culturas dominantes não se confia no instinto, pelo contrário, desde tenra idade, as crianças são ensinadas a temerem os seus instintos. Os jovens sentem que o seu ego pode ser um aspecto positivo da personalidade, e que, com efeito, o ego é necessário para lidar eficientemente com os seus assuntos. A nossa cultura faz fincapé neste sentido. No entanto, e é aqui que as crianças índigo se frustram e se confundem. Ensinamos que é um erro elas ouvirem o seu ego e que devem desenvolver uma personalidade social que proteja a sua aparência. Desta forma, as crianças refugiam-se na segurança destas falsas imagens, destas máscaras que os adultos lhes ensinaram a construir. O sistema educativo, a comunicação social e as pessoas que culturalmente as influenciam,
ensinam que desenvolver uma autoimagem é um assunto urgente e de grande importância. Este tipo de ensino é um veneno para as novas crianças. Estas crianças têm os seus pais, professores, e figuras de autoridade como guias. Dispõem da sua orientação para compreender a realidade. Frequentemente estas crianças ficam presas a esta orientação errada para o resto das suas vidas, dando pouca importância à sua voz espiritual interior e deixando de obedecer aos seus instintos. Como a maioria das pessoas da nossa adormecida sociedade, eles começam a calcular os valores da vida, usando os intratáveis mecanismos da razão. Este é o único parâmetro para medir o êxito, que se ensina às crianças. As novas crianças oferecem uma nova consciência sobre a autoimagem. Elas dão ao planeta um novo entendimento sobre a humanidade e uma visão de como viver instintivamente. Elas querem viver espontânea e instintivamente, querem simplesmente ser. Querem dizer as palavras corretas sem terem que pensar nelas primeiro, querem experimentar a pureza de uma mente livre de problemas e de responsabilidades excêntricas. Querem saber o gesto correto, o comportamento correto e a resposta criativa para cada situação. Esta é a visão da humanidade que elas nos ensinam. Elas clamam para que nós confiemos em nós mesmos, nos nossos instintos e sentidos intuitivos, qualidades que são o direito de nascimento de qualquer ser humano. Com uma orientação adequada, as crianças índigo amadurecerão, não apenas retendo estas qualidades, como as desenvolverão, polindo-as como a mais fina obra de arte. Elas e as suas sociedades viverão instintivamente momento a momento, exatamente como estão a convidar-nos a viver agora. Disciplina sem castigo ou castigo não serve para estas crianças, pois isto cria medo, requer julgamento, cria intenções de ira e incrementa mais conflito. Estas crianças mostrarão rebeldia e se consumirão em ódio. Isto é perigoso para as suas almas e para a vida dos demais. Evite, pois, os castigos. A disciplina, ao contrário, guia as crianças mostrando, de forma lógica e realista, as consequências dos seus atos. A disciplina mostra-lhes o que fizeram de mal, denuncia-lhes a autoria do problema, e oferece-lhes meios para resolver a situação deixando a sua dignidade intacta. Experimentar as consequências lógicas e realistas dos seus atos, ensina à criança índigo que ela tem o controle positivo sobre a sua vida, que pode tomar decisões e resolver os seus próprios problemas. As crianças querem este tipo de orientação, que reforça a sua natureza real e sábia, e dá-lhes a capacidade de serem indivíduos responsáveis, cuidadosos e com recursos, permitindo-os ser o que elas de fato são. Estas crianças exigem dignidade e respeito. Elas leem quais são as suas intenções para com elas, mais do que as suas palavras. São almas sábias dentro de corações jovens. Trate-as com o mesmo respeito e responsabilidade com que trataria a si próprio. Elas o respeitarão por esta forma de as orientar. Portanto, diga o que pretende e faça o que diz. Atue com integridade. Sirva de modelo para estes pequenos e eles crescerão como sementes de júbilo. Saber atuar dentro de uma ampla gama de alternativas é parte importante da disciplina das crianças índigo. Se você quer que elas aprendam a tomar decisões sábias, deve dar-lhes oportunidade de escolha, inclusive se as suas decisões não forem as mais sábias. E, a menos que estas decisões sejam uma ameaça para as suas vidas, a sua moral ou saúde, permita que elas experimentem as consequências dos seus próprios erros e das suas decisões erradas, por mais dolorosas que estas possam ser. Só para professores muitos professores que temos encontrado perguntam-nos a mesma coisa. O que posso fazer dentro do sistema para ajudar as crianças índigo? Não posso efetuar mudanças e sinto-me de mãos atadas. Sinto-me frustrado. Jennifer Palmer é professora na Austrália. Como todos os professores do mundo tem de trabalhar dentro do sistema, no entanto, está bem consciente dos novos aspectos das crianças índigo. Jennifer tem um diploma como professora e, também, como educadora.
Com 23 anos de experiência, eis como ela trabalha com as crianças na sua sala de aula, ensinando as crianças Jaina Farpamar na nossa sala. Conversamos sobre o que os estudantes esperam, inclusive o que esperam da sua professora. Isto, com frequência, leva-os longe. Descobrem que o que esperam de mim vai em ambas direções e, como resultado, começam a compreender por que nós, como professores, também esperamos certas coisas deles. Começam a ver a igualdade e os direitos de ambas as partes. Temos de viver, juntos, como uma família, durante um ano. É melhor que estejamos todos de acordo sobre as regras básicas, para que todos saibam o que esperar delas. As regras da minha turma têm mais sobre expectativas e direitos do que as tradicionais. As consequências elaboram-se consoante a natureza da ofensa, em vez de serem somente para o seu próprio bem, desprovidas de importância. Todas as afirmações são positivas. Termos como não e não devem não se utilizam. A atitude, pensar e pôr no seu devido lugar, pode levar uma semana, quando comparada com a velha e instantânea lista de direitos e deveres, que não mudou durante décadas. No entanto, por meio deste esforço, todos esperamos divertir-nos e crescer pessoalmente o melhor que pudermos. Durante este tempo, compartilho eventos da minha vida que possam beneficiar a minha relação com os estudantes, tais como: se me sinto mal, se perdi alguma coisa, se me magoei, se tenho dor de cabeça ou interesses comuns em algum desporto. De igual modo, se eles não estão bem, se precisam expressar o seu mal-estar para que os demais o compreendam, também podem fazê-lo. Compartilhamos e apoiamo-nos mutuamente. Estou disponível como ouvinte, não como adepta do mexerico, a menos que tenha permissão para compartilhar a confidência com pessoas adequadas. Posso ser a sua amiga e confidente. Ocorre que os indivíduos se suprem e se programam, de acordo com as diferentes necessidades e, no possível, em concordância com as suas capacidades e conhecimentos. Tópicos e unidades de trabalho são preparados para as nossas atividades, por exemplo, trabalho em grupo, autovalorização, revisão de literatura, ajudas para a investigação. Por vezes, os estudantes envolvem-se na seleção dos tópicos e, claro, têm a possibilidade de escolher, dentro de certos parâmetros, a busca de áreas de interesse. Isto oferece uma ampla gama de complexidades e pensamentos de alto nível, e proporciona uma variedade de estilos de aprendizagem. Com frequência, os estudantes que tradicionalmente teriam recebido apoio especial, escolhem as tarefas que requerem um nível de pensamento mais elevado. Apesar da preparação requerer um enorme trabalho prévio, os resultados excedem largamente os custos. As atividades são concebidas para ensinar, tanto o pensamento simples como o complexo, e incluem: observar, agrupar, classificar, reiterar, recordar, rever, comparar, contrastar, raciocinar, julgar ou aplicar, desenhar, criar. A avaliação pode ser feita pelo estudante, os companheiros ou a professora, pode tomar formas diferentes tais como registro de aprendizagem, apresentações, cartazes, análise do produto, critérios selecionados específicos, piadas, conferências ou jornais filmados. Os estudantes negociam isto com frequência e, se o professor já tiver selecionado o que será avaliado, são informados logo no princípio da tarefa. A aprendizagem em colaboração, empregada por muitos professores hoje em dia, é uma metodologia útil, efetiva e popular. Esta é uma breve descrição da minha forma de trabalhar nas escolas como co-criadora e facilitadora da aprendizagem e desenvolvimento pessoal das crianças. Escolas alternativas para as crianças. Indigo seguidamente, descrevem-se as duas modalidades de escolas alternativas que existem atualmente no mundo para as crianças. Indigo: considera-se alternativo um sistema educativo diferente do que existe, que já provou a sua ineficácia em atender às novas crianças. Referimos-nos, especialmente,
as escolas públicas das grandes cidades, pois nem todas são inadequadas para as crianças índigo. Temos observado uma tremenda mudança em pequenas cidades, devido a um diretor com uma forma avançada de pensar ou um sistema no qual os professores tenham muita flexibilidade. Ainda que evidenciemos estes esforços, sabemos que esta não é a norma. Gostaríamos de ter uma lista das escolas em todo o mundo, por país e cidade. Quando vocês lerem a lista que atualmente temos, certamente dirão zangados: como é possível que tenham incluído esta ou aquela escola na listagem? Admitimos que é apenas um começo e que só conhecemos poucas. É por isso que este livro é uma introdução ao tema. Assim, precisamos que você nos dê mais informações através da nossa página na web. Se você acredita que existem outros sistemas educativos que deveríamos incluir, ou tem informações sobre alguma escola para crianças índigo na sua cidade, por favor, escreva-nos. Desta forma poderá contribuir para a mudança. Na nossa página web, incluiremos as informações sobre as novas escolas em todo o mundo. Se sua informação for viável, de certo a divulgaremos para torná-la acessível instantaneamente a todos os pais, em lugar de esperar a publicação de outro livro. Assim é como o uso da internet realmente brilha. O que realmente queremos é proporcionar a todos a última informação sobre o assunto, pois não pretendemos promover nenhuma escola com intenções comerciais. Você deve estar a pensar: como será uma escola alternativa? A resposta é uma escola que siga os padrões e sugestões da lista abaixo. Existem escolas assim? Sim, e muitas delas existem há bastante tempo, mesmo antes do fenômeno índigo. Nestas escolas quem é respeitado são os estudantes, não o sistema. 2. Os estudantes têm a oportunidade de escolher a forma como as lições serão apresentadas, e a que ritmo. 3. O currículo é flexível. 4. As crianças e os professores, não o sistema, são os responsáveis por estabelecer os blocos de aprendizagem. 5. Os professores têm grande autonomia com os seus grupos de estudantes. 6. Não se veneram os velhos paradigmas educativos. As novas ideias são bem-vindas. 7. A forma de avaliação muda e afina-se constantemente para se adaptarem às capacidades dos estudantes. O mesmo se passa com a forma de ensinar e a maneira dos estudantes absorverem esta informação. Não há nada pior do que crianças brilhantes obrigadas a apresentar velhos exames que estão abaixo das suas capacidades. Como estas crianças são mal interpretadas e qualificadas como mentalmente ineptas, os seus exames são um fracasso. O tipo de exame deve evoluir com a consciência do estudante. 8. Uma mudança constante na forma de fazer as coisas é a norma da instituição. O que se segue pode ser controverso. Apresentamos aqui a primeira das escolas de cujos sistemas educativos temos notícias no momento de produzirmos a primeira edição deste livro. As escolas Montessori a nível nacional, Estados Unidos. O nosso objetivo não é só fazer com que a criança entenda sem a obrigar a memorizar. Queremos, também, tocar a sua imaginação para entusiasmar o canto mais recôndito do seu coração. Doutor Maria Montessori. A escola Montessori é, talvez, a mais conhecida no seu estilo, com uma linguagem que se iniciou em Roma, em 1907 com o infantário do Dr. Montessori. Estas maravilhosas escolas floresceram a nível nacional como escolas e educadores licenciados, que definiram as crianças como estudantes independentes. A Sociedade Montessori Americana, a AMS, foi fundada em 1960. O seu único e revolucionário método de ensino parece ter se desenvolvido para preencher o vazio educativo das crianças índigo. Apresentamos, a seguir, as bases da sua filosofia de acordo com a publicação do seu próprio material. O sistema educativo Montessori é único porque se concentra na criança integral. O objetivo primordial do programa Montessori é ajudar cada criança a atingir o seu potencial em todas as áreas da vida.
As suas atividades promovem o desenvolvimento de capacidades sociais, de crescimento emocional e de coordenação física, ao mesmo tempo que de preparação cognitiva. O currículo holístico sob a direção de um professor especialmente preparado, permite à criança experimentar a alegria de aprender, assegurando o desenvolvimento da sua autoestima e proporcionando as experiências necessárias à sua aprendizagem. O programa da Dr. Montessori foi feito para encaixar dentro de cada criança, e não que cada criança se encaixe no programa. O respeito pela individualidade de cada criança é o centro da sua filosofia, e este respeito conduz ao desenvolvimento das relações de confiança mútua. A organização Montessori também forma professores. Atualmente existem cerca de 5.000 escolas Montessori privadas e públicas. Na América, podes encontrá-las em bairros opulentos, comunidades de imigrantes, em pequenas cidades e em áreas rurais. Todas elas com crianças de diferentes extractos sociais, culturais, étnicos e econômicos. Para maiores informações escreva para American Montessori Society, AMS, 150 Fifth Avenue, New York, NY 10011, telefone, 212, 924, 32, 09. As escolas Waldorf a nível mundial. As escolas Waldorf são as que estão mais comprometidas com a qualidade da educação. Todas as escolas farão o possível para melhorar a filosofia que sustenta o sistema educativo Waldorf. Dr. Boyer, diretor da Fundação Carnegie para a Educação. As escolas Montessori são um sistema de educação alternativo bem estabelecido e muito conhecido, tal como as escolas Waldorf, também conhecidas como escolas Rudolf Steiner. Em 1919, em Stuttgart, Alemanha, abriu a primeira escola Waldorf do mundo, e em 1928, em Nova York, abriu a primeira escola Waldorf da América do Norte. Hoje reconhece-se que o sistema Waldorf é o maior e o de mais rápido crescimento dos todos os movimentos educativos no mundo. Com 500 escolas em mais de 30 países, o movimento é muito forte na Europa Ocidental, especialmente na Alemanha, Áustria, Suíça, Holanda, Grã-Bretanha e nos países escandinavos. Atualmente, na América do Norte, há aproximadamente 100 escolas. Desde a sua fundação, em 1919, o propósito explícito das escolas Waldorf foi desenvolver seres humanos livres, criativos, independentes e morais. A missão de Steiner era aceite as crianças com reverência, eduque-as com amor, deixe-as caminhar em liberdade. Pensa você que Steiner tinha alguma ideia sobre as crianças índigo? Ele foi, de fato, um educador com pensamentos avançados. Apresentamos aqui um extrato de um artigo publicado em 1989 por Ronald Coates, Ph.D., do jornal East West Journal. Entrar em uma escola Waldorf é como passar através do espelho de Alice no País das Maravilhas. Em educação, é um mundo surpreendente, algumas vezes desorientador, cheio de contos de fadas, mitos e lendas, ou música, arte, demonstrações físicas, jogos e festivais da estação, de livros de tarefas escritos e ilustrados por estudantes, um mundo sem exames, graus, computadores ou televisão, e, em resumo, um mundo onde as ideias e práticas do sistema educativo americano ficaram para trás. Para maiores informações comunique-se com Association of Waldorf Schools of North America 3911 Bannister RD, Ferox, CA 95628 telefone, 916, 961 0927. Outras técnicas. Alguns dos processos a seguir descritos são muito profundos. Não se classificam dentro da categoria de educação que estamos a abordar. Contudo, são temas básicos da aprendizagem humana. Uma das coisas que mais me surpreendem é observar como são simples e intuitivos, ainda que, frequentemente esquecidos.
sempre devem ser trazidos para as nossas vidas por homens e mulheres de pensamentos profundos. Volto a frisar que estes processos são oferecidos somente como parte dos muitos processos que, sem dúvida, estão a ser usados presentemente com excelentes resultados. Alguns poderão parecer estranhos, mas estamos apenas a apresentar-lhe aqueles que sabemos que têm dado resultados. Capacidade para amar. A energia do coração. Jean e eu percorremos o mundo como conferencistas. Falamos sobre a base para conseguir uma atitude humana saudável e espiritual, o amor a nós próprios e aos demais. Através deste imponente poder energético natural, consegue-se saúde e paz. A personalidade obtém o seu equilíbrio e, inclusive, vivemos mais tempo. Esta é a nossa ferramenta, que ensinamos em toda a parte. Neste livro, muitas vezes, você lerá sobre o amor. Peço licença para apresentar, agora, um investigador de sistemas que tem uma construção prática sobre este assunto. Certa vez lemos um artigo de David MacArthur, e os nossos corações alegraram-se. Ele é coautor, junto com seu falecido pai, de um livro chamado O Coração Inteligente. O livro fala, com grandes detalhes e claridade, sobre como o amor é a chave de todas as coisas que falamos. E mais, o Sr. MacArthur escreve que coração é o centro que distribui a energia aos outros centros do nosso corpo. Os sinais eletromagnéticos do coração, medidos através de eletrocardiogramas, são apresentados no livro mostrando dramaticamente os atributos da frustração e da zanga, comparados com os sentimentos de apreço e de paz. Os caóticos padrões das emoções de zanga, chamados padrões incoerentes, são profundamente diferentes dos padrões uniformes em ordem, aspectos coerentes, das emoções de paz e de tranquilidade. O livro é, realmente, sobre o amor e como passar dos padrões caóticos aos da ordem. Um processo que a partida se acredita que começa no cérebro, envolve o coração, ou, para sermos mais precisos, a sensibilidade emocional a que chamamos coração. A informação é prática e bastante completa, e é para todos os seres humanos, não só para as crianças. Jogos da Vida sem Competição por Paulino Roger. Outra forma através da qual se pode ensinar a tolerância, é por meio de jogos que não envolvam a competição. Estes jogos encontram-se em livros admiráveis tais como o Incredible Indoor Games Book e o Ultra Gels Outdoor Games Book. Há anos atrás, descobrimos que as crianças aprendem através do jogo. As inestimáveis metodologias de ensino de Highscope incorporam atividades da vida real e jogos, para ensinar as crianças sobre a vida e a vivência em conjunto. Atualmente, várias escolas empregam estes métodos. O trabalho com as crianças índigo deve incluir, obrigatoriamente, todos os seus níveis de desenvolvimento, físico, mental, emocional, social e espiritual. Concentra-se na criança completa, ou do contrário, arrisca-se ao desenvolvimento desequilibrado ocorrido nas nossas escolas, onde, atualmente, se ensina muito pouco o social e a responsabilidade individual. Os adultos devem ser modelo das regras. Outros livros que recomendo são A Parenting Manual, Teen Self-Discovery, e Teaching Children to Love, todos de Doc Leo Children. Meditating with Children, de Deborah Rosman, Ultimate Kid, de Jeffrey Goelites, e Joy in Classroom, de Stephanie Herzog. Disciplina Ayurvédica para Crianças. Já ouviu falar de Deepak Chopra? Talvez ele seja um dos autores mais conhecidos no campo da autossuperação. Entre outras coisas, o Dr. Chopra ensina uma ciência de 5.000 anos de idade chamada Ayurveda, um processo que está a varrer o planeta num ressurgimento da sua sábia aplicação na saúde e na vida diária. Joyce Burnham, que trabalhou com o Dr. Chopra, aplicou o seu conhecimento especificamente aos seus filhos. O seu novo livro Os 7 Segredos para Criar uma Criança Saudável e Feliz é uma abordagem de corpo e mente para pais. Este livro guia os seus leitores através da yoga, da respiração, da nutrição,
das massagens e dos conceitos ayurvédicos concebidos para educar os pais e prepará-los para a educação dos seus filhos. Em seguida, Joyce oferece-nos um resumo do seu novo livro, Os 7 Segredos para Criar uma Criança Saudável e Feliz, por Joyce Oudense e Burno. O primeiro segredo é o cuidado do seu bebê na matriz, desde o momento da concepção. Pratique um estilo de vida equilibrado, exercitando-se com moderação, alimentando-se bem, descansando o suficiente e autoeducando-se. O segundo segredo é conhecer o tipo de mente-corpo do seu bebê. O conhecimento sobre os tipos de mente-corpo derivam-se da ciência da vida do Ayurveda, desenvolvida há 5.000 anos na Índia. Para aprender a conhecer a mente e o corpo do seu bebê, observe os seus padrões de sono e de alimentação, a sua sensibilidade à luz e ao ruído, e a forma de interagir com outras crianças. O terceiro segredo é aprender o equilíbrio entre como centrar-se a si mesmo e como acalmar e tranquilizar o seu bebê ou criança. A melhor forma de o fazer é através de algum tipo de meditação falada ou silenciosa. Ainda que as crianças não precisem de meditar, requerem meios para centrar-se e acalmarem-se. Outra forma de alcançar este objetivo é através dos sentidos, usando música, passeios ao ar livre, aromaterapia ou o paladar. O quarto segredo é a massagem diária no corpo, que ajuda a correta digestão do bebê e o brida com a resistência às doenças, além de melhorar os seus hábitos de sono e do tônus muscular. A massagem para crianças maiores e para os adultos ajuda a aliviar a tensão muscular e ativa a produção de endorfinas sob a pele, o que os faz sentir bem. O quinto segredo é iniciar o seu filho nas técnicas da yoga e da respiração, assim como os seus filhos maiores. Esta prática proporciona vivacidade e boa coordenação, regula a fome, a sede, o sono e a digestão. O sexto segredo é escolher as opções nutricionais que melhor se adequem aos diferentes tipos de mente e corpo. O sétimo segredo é usar o descanso, a massagem, os tônicos e as dietas que facilitem o parto e a depressão pós-parto, que permitam educar-se a si e ao seu bebê. Educando o seu bebê e seguindo esses conselhos, ambos desfrutarão de vidas mais estáveis e pacíficas. O tato. Novas evidências de que é mais do que parece. Provavelmente você não se apressará para comprar um sistema de saúde de 5.000 anos. Bem, se esperar o suficiente, ele virá até si. O quarto segredo que Joyce e Burn mencionava acima está a popularizar-se agora. Em julho de 1998, a revista Time publicou um artigo intitulado Toque desde cedo e com frequência, em que Tamerlane Drummond nos dá a seguinte informação. Estudos do Instituto de Investigação do Tato constataram que massagear os prematuros 3 vezes ao dia, durante 5 dias consecutivos, os nutre mais do que aqueles bebês igualmente débeis que não recebem massagem. Todos os bebês beneficiam da massagem. O mesmo artigo menciona a doutora Tiffany Phil, uma psicóloga de Miami que fundou o Instituto de Investigações do Tato há 6 anos. Ela diz que a massagem estimula o nervo vago, o qual ativa os processos que ajudam a digestão, os quais, por sua vez, permitem um rápido aumento de peso. 8 meses mais tarde, os bebês prematuros mostravam capacidades motrizes e desenvolvimento mental superiores. No capítulo 4, encontrará alguns métodos alternativos de cura e equilíbrio que você nunca imaginou que existissem, e que incluímos aqui porque funcionaram.